Estou vendo aqui na internet que ele fez uma pergunta aqui. Qual a coisa mais surreal que já inventaram a seu respeito? Na realidade, eu acho que nunca inventaram nada, não. Mas, assim, já falaram, assim... É lógico que quando você coordena uma equipe grande de... Eu coordenava... É lógico que cada setor tinha uma pessoa responsável, mas eu era gerente geral, então, querendo ou não, eu coordenava os setores principais do hotel, que eu ficava de olho em governança, na restaurante. É lógico que tinha um maître, as pessoas responsáveis do setor, mas acima deles estava eu. E com relação à pergunta, se já inventaram alguma coisa a seu respeito? Não, nunca inventavam. Mas, assim, por detrás dos bastidores me chamavam de coronel, de sargento, sabe assim? Porque eu cobrava muito. Eu tive um problema com um dos apartamentos, que a gente tinha hóspedes semanais, né? Que vinham de outros estados para prestar serviço para uma grande empresa brasileira e bem conhecida. E esse senhor entrou no apartamento e encontrou um objeto lá que parecia que não tinha sido limpado a região. Então eu cobrei muito da governança. Essa é uma das perguntas que eu mais gosto de ouvir no programa. Deixa eu arrumar aqui porque eu estou segurando. Qual é a sua primeira lembrança da vida? Eu tenho tantas lembranças da minha vida. Eu acho que eu tenho mais lembranças do passado do que do presente. Uma das lembranças fofinhas da minha vida, que eu me lembro como se fosse hoje, é que eu morava aqui num bairro, eu morava na Vila Mariana, em São Paulo. A gente morava num sobrado. E na época eu era criança, bem novinha, eu devia ter uns 5 anos. Essa é a minha lembrança, de bem nova. Devia ter para 4 a 5 anos. E era dia de Natal. E a minha tia estava arrumando a ceia, né, com a minha mãe. E de repente a minha mãe fala assim para mim: vai lá no quarto que o Papai Noel deixou um presente para você. Que eu chego no quarto, que tinha escada, aquele corrimão antigo, com aquela madeira quadrada, sabe assim? E que eu chego no quarto, estava tudo escuro. Eu fiquei assim meio com receio. A janela estava aberta. A janela era uma janela de madeira. Sabe aquelas janelas que abre de madeira? Que todas aquelas madeirinhas. Aí abre e tem... Para a janela ficar presa, tinha um gancho de ferro que prendia ela do lado de fora. Ficava essa janela antiga, aberta pro lado de fora. É pro lado de fora. E por dentro tinha aquela que é muito perigosa, que nem se faz mais janela daquele jeito, que era tipo, como que chama aquilo? Navalha? Não, é aquela... A parte de cima de vidro e a outra que você levantava e fecha e soltava assim um ferrinho para ela ficar segurada naquele ferrinho. Aquilo era um perigo, se o ferrinho soltasse, ela caía e rebentava sua cabeça, né? Então era essa janela antiga, perigosa da época. Então, nessa casa tinha essas janelas. E eu me lembro que eu cheguei perto da janela, eu olhei para o céu, igual aquelas crianças assim, curiosa. Eu quero ver o trenó do Papai Noel. Gente, é maravilhoso acreditar em Papai Noel. E eu fiquei olhando para ver esse Papai Noel. Eu não olhei nem o brinquedo, eu queria ver o Papai Noel. E a minha mãe falou assim: lá, ele deixou um presente. E eu abri o presente. Era um piano que eu amava, que tinha pé. Tinha um pé.
E ele via com as instruções, sabe? Mas eu acho que minha mãe nem me ensinou as instruções na época. Eu sei que eu fazia, vinha o dó, ré, mi, sabe? E eu adorava. Eu sei que a cauda dele era em azul. Olha que coincidência, porque é a cor que eu mais amo. E tinha... Então, essa foi minha história. Uma das primeiras histórias da minha vida, que eu me lembro. A história melhor era desse... E durante anos eu acreditei que existia o Papai Noel. Quando eu ganhei minha casa, porque eu ganhei uma casa, sabe aquelas casas bonitinhas de madeira que você ligava, colocava o tecido? Era um dos presentes que eu mais adorava. Era do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então a janela, eu dava o lacinho para ficar aberta, levava as minhas bonecas lá para dentro. Então eu me lembro muito bem dessas lembranças de Natal e do Papai Noel aparecer de forma fictícia na minha cabeça, porque a minha mãe falava, ele acabou de sair pela janela. E eu acreditava naquilo. Então, o que eu tive na minha infância, eu quis transferir para o meu filho, porque o meu filho eu ainda criei situações, comprei roupa de Papai Noel para o meu marido vestir, e ele se fez de Papai Noel. E ele acreditou até certa idade. Até um dia que um amigo dele, que eu acho que é só 1 ano ou 2 anos mais velho que ele, falou assim, cara, você acredita em Papai Noel ainda? Eu olhei pra ele. Gente, é mágico. É mágico. O faz de conta. É muito interessante fazer essas fantasias com as crianças. Eu acho que elas não esquecem nunca. E é fantástico. O amigo do meu filho revelou para ele que Papai Noel não existe, mas ele acreditou por muito tempo. Ai, é uma coisa inesquecível, é lindo. É lindo acreditar em faz de conta, em Papai Noel, em coelho. É muito lindo, é lúdico, eu acho que na infância a gente precisa, ainda mais nesse mundo de hoje, onde as crianças nem acreditam em nada, eu acho importante as crianças curtirem esse momento da infância, que hoje está sendo retirado através de videogame, tablet, apresentação de tablet. Eu acho que isso não é legal. Então, o quanto você puder fazer isso, é muito legal. É lógico que vai chegar um momento que eles não vão acreditar mais, mas o pouco que eles viveram de fantasia é lindo. Gente, quase queimei meu bolo. Deu uma sapecada, viu? Boa. Ele é tão bom, torta de maçã, já tem gravado no canal, viu? Vocês podem olhar na playlist de bolos. Então, a próxima pergunta é, para qual profissão não levaria jeito? Ai, gente, uma delas é assim, que eu acho que que eu não levo jeito mesmo, é para medicina. Médico é uma coisa séria. Devemos respeitar mesmo essa profissão, porque além de ser a mais bonita, imagina você salvar vidas. Eu acho que não tem nada mais nobre do que isso. Mas só de ver sangue, eu acho que... Uma que eu já não gosto da área de biologia, essas coisas, não nasci para isso. Outra coisa, eu nunca gostei de física, de química. Eu sou da área de humanas mesmo. Outra pergunta interessante é, se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria? Gente, é difícil, porque eu não tenho vontade de ser ninguém. Eu ouvi histórias, queria ser Rainha Elizabeth. Eu não queria. Assim, eu estudei bastante a história dos reinados anteriores, documentários que eu vi muito na Itália, porque a Itália, assim,
em documentários históricos, eles têm programas maravilhosos, de Segunda Guerra Mundial, imagina, eu nunca soube, eu fiz faculdade de História, eu nunca soube que o Hitler veio para o Brasil. Alguém aí sabia disso? Eu tenho gravações de VHS com Hitler no Rio Amazonas. Ele acreditava em seitas, gente. Imagina que ser humano. Então, para vocês terem ideia, eu não tenho um pingo de vontade de ser ninguém. Agora, se me perguntasse que animal você gostaria de ser, eu já, assim, o meu filho e o meu marido, que me conhece bem, sabe, eu tenho certeza que se eu perguntar isso para eles, eles sabem me falar quem eu gostaria de ser se eu fosse um animal. Eu queria ser um pássaro para voar. Quem aí já sonhou voando? Nossa, é maravilhoso, gente. Eu já sonhei voando. Na minha infância, eu sonhei. Eu me lembro da minha tia me levar. Ali é na Vila Mariana o cinema. A última vez que eu fui lá, nem existia. Eu acho que nem existia o cinema. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Tinha uma entradinha com umas escadas, sabe? Eu fui assistir Superman. Nossa, gente, o meu sonho, eu sonhei com ele, eu devia ter o quê? Uns 14 anos. E o sonho? O sonho foi que eu era a Lois Lane e eu estava voando com ele. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Nossa, aquele sonho voando com o Superman, aquele sonho e ele descendo comigo. Gente, é maravilhoso sonhar que você está voando. Mas era maravilhoso, ainda com aquele homem maravilhoso assim, apertado, segurando ele, né? Gente, mas de repente minha mãe me acorda. Eu falei assim, mãe, pra que você me acordou? Ai, gente, é muito bom, né? Aí, sonhei. Aí, o que eu fiz? Minha mãe me acordou. Não sei o que ela queria me perguntar na época. Sabe o que eu fiz? Eu meditei e falei assim, gente, eu tenho que voltar no sonho. Fechei os olhos, apaguei e continuei sonhando com o Superman. Quem aí já teve um sonho assim, desse jeito? Ai, gente, como que a mente humana é maravilhosa, né? Olha, falei que eu queria voltar a sonhar e sonhei. Outra pergunta interessante, assim. Como gostaria que o mundo acabasse? Eu posso responder qualquer coisa, né? Porque é uma forma. Como a pergunta diz, como você gostaria que o mundo acabasse? Eu, na realidade, eu não gostaria que o mundo acabasse. E sim que acabasse as pessoas, como deveria ser, né? Mas como o homem, o ser humano, está tratando o planeta, de que forma que o mundo acaba? Em fogo, água. Então esse é terremoto, esse monte de coisa horrorosa, né? Mas como eu tenho que responder essa pergunta, como gostaria que o mundo acabasse? Poderia ser assim. Eu me lembro de uma publicidade que eu vi na TV, as pessoas de idosos se tornarem criança. Talvez seria mais interessante, né? Em uma outra vida, você foi? Gente, eu acho que eu tenho ligação com coisas antigas. O que eu fui, eu não sei. Mas eu gosto muito de filme. Anos 50, anos 30, sabe? Gosto de filmes antigos. Então, eu acredito que poderia ser isso.
numa outra vida você foi uma pessoa daquela época, de uma época antiga, porque eu me considero uma pessoa antiga. E eu tenho isso desde que eu era jovem. Eu sempre me achei mais madura do que pessoas da minha idade, sabe? Assim, em algumas coisas. Antiga mesmo. Às vezes quando a minha mãe fica irritada comigo, fala assim pra mim: "Ai, você é muito velha". A minha mãe fala isso pra mim. É porque eu sou mesmo. Eu tenho uma mente velha. Chegou no céu, tem que ter talvez pão de queijo. O meu lado maternal mineiro, eu amo pão de queijo. Então, poderia ser pão de queijo, uma salada bem gostosa. Mas mais do que objetos e alimentos e coisas materiais, talvez é ver que do outro lado eu devo imaginar. Eu não sei se vocês já assistiram, mas como eu gosto de coisas, filmes, até filmes antigos, tem um filme da Rita Hayworth que mostra ela no céu. Então eu diria que eu gostaria de um céu daquele jeito, onde as pessoas dançassem, sabe? Onde tivesse dança, com aquelas nuvens lindas, aquele céu, aquele sol, sabe? Aquelas luzes. Eu imagino um céu assim. Tem uma pergunta: se você pudesse fazer uma viagem para o resto da sua vida, para onde iria querer ir? O que é para o resto da sua vida? É a última viagem, é? Não, eu vou escolher uma viagem. Que lugar que você gostaria de ir? Bem, muitos diriam as Maldivas, mas eu não tenho vontade de conhecer, gente. Não, eu até gostaria de me teletransportar para ver aquele mar maravilhoso. Mas água por todos os lados, assim, me deixa assim meia... Eu acho que eu não me sentiria bem numa ilha, sabe? Assim, ainda quero ir em uma ilha próxima, tipo da cidade do meu marido. Na cidade do meu marido tem uma ilha que é bem próxima, né? Que dá pra ir. Até assim, ir e voltar rápido. É assim que eu gostaria de conhecer uma ilha, sabe? Num dia de sol muito quente. Mas o lugar que eu gostaria de conhecer, eu sei que eu acho que eu não... Eu sou um tipo de pessoa que adoro viajar, mas eu gostaria de viajar sim. Fui, tô ali, curto, mas o ir me deixa tensa, sabe? O pegar avião me deixa tensa. Então, no momento de viajar, eu fico tensa. Eu gosto quando eu estou no lugar. Então, como esse lugar eu sei que vai ser muito difícil eu ir, porque eu não sei se eu enfrentaria uma viagem assim de tantas horas, eu gostaria de conhecer o Japão, mas esse lugar não é o Japão. Eu gostaria de conhecer a China. Tem um local, assim, tem uma imagem que ganhou até prêmios internacionais de fotografia. É um filme que eu assisti. Então, o local que eu gostaria de conhecer é esse local que mostra no filme O Despertar de uma Paixão, que ganhou prêmio de melhor fotografia. É aquela paisagem onde que eles estão, eu não sei se é um lago, eu acho que é um lago, que ele tá de canoa, ele e a personagem do filme, que agora eu não tô lembrado o nome da atriz. E no fundo, aquela paisagem de umas montanhas, toda com vegetação muito verde.
aquela umidade no ar, sabe? Parece local pré-histórico, assim, que a mão humana não interferiu, sabe? Então, aquele é um lugar que me fascina, que eu acho lindo. Talvez eu gostaria de ir naquele lugar. Agora a gente vai para a parte mais interessante da, das perguntas. Seu primeiro crush. Eu te diria Christopher Reeve. Eu acho que a pronúncia é assim, Christopher Reeve, né? Eu acho que é isso mesmo. Foi o meu primeiro crush de infância. Aí depois veio o Hobby do Menudo. Escrevi altas cartas para ele, gente. É incrível uma coisa dessa, né? Como que pode? Como que as pessoas têm esse tipo de crush? E o interessante é que o Hobby do Menudo era eu e minha amiga. A gente colecionava figurinha, álbum do Menudo, chiclete ping-pong. Vocês lembram do chiclete ping-pong? Colecionava tudo, tudo. Aí depois depois do Menudo, eu sempre, na minha infância, eu me lembro de assistir filmes da Sessão da Tarde. Então, quem assistiu filmes da Sessão da Tarde e tem a mesma faixa etária que eu, over 40, assistiu muito filme do Elvis Presley. Então, eu te diria que outro crush, já morto, era o Elvis Presley. Adorava assistir os filmes de Elvis Presley. Adorava também uma outra atriz americana que eu amava, dessa mesma época de Sessão da Tarde, Sandra Dee. Nossa, fui fascinada com os filmes da Sandra Dee, eu assisti todos. E depois de adulta fui assistir para lembrar aquilo que eu lembrava na infância. Porque eu era pequena quando eu assistia Sandra Dee. Na praia, com aquele namorado surfista. Ah, era lindo, delicioso. Filme gostoso, juvenil, né? Mas a Sandra Dee não era meu crush, não, gente. Eu só tô falando porque era um filme que eu adorava assistir. Então, o crush foi o primeiro, Superman, depois o ator do Superman, depois o Hobby do Menudo. Que mais? Só internacionais, viu? Nossa, adorava os internacionais. Não, aí eu fiz um álbum. Eu devia ter uns 13, 14 anos. A gente colecionava carta. O hobby daquela época era colecionar daquela faixa etária de 10 até os 13, colecionar papel de carta. E eu colecionava também. Eu tinha um álbum que tinha tudo sobre o Elvis Presley. Eu tinha fotos dele com o irmão gêmeo dele. Muitos não sabem, ele era loiro, ele pintava o cabelo de preto. Ele era loiro, o Elvis Presley loiro. Então eu tinha todos esses documentos de revistas, sabe, esse tipo de coisa. E do Rob Lowe, né? Um ator americano. Eu era apaixonada pelo Rob Lowe e Tom Cruise. Mas eu ainda gostava mais do Rob Lowe, que é esse que faz alguns. Ele continua fazendo seriado e tá bonito do mesmo jeito, gente. E depois veio esse fenômeno que é o Brad Pitt, né? Lindo demais. Para mim é o mais lindo. Ah, mas tem um outro, um principal também, que é o Richard Gere. Sou apaixonada pelo Richard Gere. Assisti todos os filmes que o Richard Gere fez. Todos. Adoro ele. Mas se existisse uma pergunta perguntando para mim que atores que você gosta de cinema, eu citaria alguns. Fiz aqui uma colinha para falar sobre os atores que eu amo. A gente tem que falar, né? Já que tá falando de história, fazendo uma série de perguntas,
que você gosta de assistir? Quem você gosta de ver nos cinemas? Vamos lá? Primeiro, o meu ator number one, Anthony Hopkins. Ele é o primeiro. Ele é fantástico. Depois vem, na sequência, Jeremy Irons. Só adoro. Eu achava que ele é americano, mas não é. Ele, se não me engano, ele é escocês. Eu acho que é escocês. Ali, tá ali, né? Depois Robert De Niro, Robert Redford, dos mais jovens, Leonardo DiCaprio. Pra mim ele bate assim um bolão como ator. Ele é um ator completo, sabe que ele nasceu para atuar. Ele vai chegar ao nível de Anthony Hopkins, com certeza. Ralph Fiennes, né? Jack Nicholson, Edward Norton, que também eu amo esse Edward. Todos os filmes dele, assim, com conteúdo, sabe? Eu acho que é selecionado. Kenny Rivers, Richard Gere e Jeff Bridges. Esses são os meus atores favoritos. Eu sou uma pessoa que ama cinema. Eu amo filme. Eu assisto. Eu diria que o meu hobby é ver filmes. Eu adoro. Eu adoro tudo. Eu adoro pintar. Eu adoro, sabe? Nessa pandemia, fiz coisa que eu nunca imaginei. Crochê, tapete, tudo que vocês imaginarem. Já falei dos crush internacionais, né? Talvez eu tenha até esquecido de mais alguém, porque eram muitos, né? O outro era... Os nacionais, eu acho que o dominó, né? Era Rodrigo Faro. Pra mim era o Rodrigo Faro, o principal do dominó. Adorava o Rodrigo Faro. Se o gênio da lâmpada te concedesse um pedido que durasse 24 horas, o que você pediria? Eu pediria que eu queria voar. Igual Peter Pan. Voar, subir, de repente descer assim em alta velocidade e sair voando. Gente, voar é lindo demais. Como eu acho lindo pássaro. Eu sou apaixonada por pássaro. Então eu pediria para voar. O pedido é só 24 horas, então eu voaria por 24 horas. Com relação à viagem, né? Tem uma pergunta que fala que lugar que você gostaria de conhecer. O primeiro é aquele daquela paisagem do despertar de uma paixão, que é na China. O segundo, talvez, conhecer todos aqueles castelos que tem na Escócia, Irlanda, sabe? Eu gostaria de fazer aquele tour, Inglaterra, Escócia e Irlanda. Assim, isso. Vamos inventar uma pergunta. O que você viveu que te deu medo? Tem alguma coisa que a gente viveu e que teve medo de viver aquela coisa? Eu tive 2 experiências com terremoto. Eu acho que foi as 2 experiências mais horríveis que eu tive na vida. É assustador. Nenhum eu morava numa casa térrea na Itália e no outro eu morava no 16º andar. O primeiro terremoto eu morava em Pavia, a 1 hora de Milão. Eu estava falando ao telefone com uma amiga italiana e eu senti a linha fazer chiar. Aí eu falei assim, e a gente já estava 1 hora no telefone falando. E aí a gente tinha uma luminária, um pendente, né, na sala, e ele fez isso. Aí eu peguei e falei pra minha amiga, né, nossa, que estranho, Jasmina,
o lampadário, que é a luminária, tá se movendo. Ela falou assim, deve ser porque em cima, a gente morava em um prédio de 2 andares. Eu morava no térreo, a gente morava no térreo, e no segundo andar tinha um apartamento. E a sala era toda revestida em madeira. E eu sentia as madeiras fazer crack, crack, crack. Mas eu não tinha noção que eram as madeiras da parede, do revestimento. Parecia que era alguém em cima, fazendo algum movimento, né? Como eu tava com ela no telefone, eu falei assim, que estranho, tá instalando tudo aqui. Ela pensou, deve ser porque o pessoal de cima tá mexendo em alguma coisa e fez barulho, né? Mas aí eu vi a linha dar um sinal, como se tivesse alguém tentando me ligar. Aí eu peguei, despedi dela e falei assim, eu vou despedir de você porque eu acho que o meu marido estava me ligando. Falei o nome dele para ela e ela falou assim, tá bom, depois a gente se fala. De repente ele me ligou, nisso o meu filho era bebê. Ele me ligou e falou assim, vai para a Praça Central, sai de casa agora que tá tendo terremoto. Eu me lembro que eu saí, eu tava com pijama. Eu tirei o pijama, coloquei a roupa correndo, era inverno. Coloquei casaco. Já troquei de roupa. Eu deixei o meu filho até com pijama, que é pijama pesado, e coloquei um casaco nele, a mantinha, que é uma mantinha meia térmica para o inverno. Coloquei a mantinha dentro do carrinho, água. Eu ainda arrumei água e fui correndo. Aí depois ele foi encontrar. Eu não me lembro. Eu me lembro de estar organizando tudo para sair da casa. Eu não me lembro o trajeto da casa até a praça. É como se tivesse tido um apagão. Não me lembro dessa passagem. E depois a gente encontrou. Ele veio me encontrar na praça. Então, assim, é um episódio que é horrível. Quem passa por terremoto sabe como que é horrível. Parece que um pernilongo me atacou aqui. E o outro episódio foi numa outra cidade italiana, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a Itália é toda sísmica, né? O outro foi morando numa outra cidade perto de Roma. A gente morava num 16º andar do apartamento. Inclusive, nesse prédio, recebia os jogadores da seleção, né? Porque a cidade onde eu morava era bem conhecida, estava na primeira divisão. Não sei se chama primeira divisão. Do vôlei, sabe? Na seleção top da Itália, sabe? Essa cidade onde eu morei. Então, a moradia deles era um dos apartamentos desse prédio. Esse prédio é o prédio mais moderno da cidade. Essa cidade é bem nova, então tudo é novo, as casas são mais novas, sabe? Só tem 50 e poucos anos a cidade. E a minha mãe estava na Itália, né? Então ela estava no quarto dela, junto com meu filho, que devia ter uns 2 aninhos, e eu e o meu marido fazendo a peniquela com merídio. Devia ser final de semana, porque ele estava em casa, né? Então ele estava dormindo e eu acordada, mas deitada. Então a gente tinha no quarto uma televisãozinha pequena e a peça, que era um gaveteiro, eu colocava essa televisão, que era aqueles tubo grande, né? Mas ela era pequena, eu colocava em cima desse gaveteiro. E eu vi o gaveteiro se mover. Eu falei assim, será que eu tô tendo impressão? Mas não é possível. Aí eu falei assim, mãe, parece que eu tô vendo alguma coisa mover. Aí
Eu olhei para a sala onde tinha luminária, ela moveu. Eu falei assim, gente, será que é vento? Não tinha vento. Aí de repente, olha a chuva. Esse barulho de fundo é chuva, viu, gente? Aí, de repente, voltei para a cama. O gaveteiro com a televisão se moveu uma distância de meio metro. Eu falei assim, meu Deus, é terremoto. Eu já senti na hora. Eu peguei e falei assim, vamos embora, gritando. Aí eu já fui atrás do meu filho, já coloquei as mantinhas nele e falei assim, vamos descer, mãe. Mas eu não esperei. Eu não sei se eu fui descalço, eu não me lembro se eu fui descalço ou se eu fui de chinela. Eu sei que eu tava com uma roupa que não era nem apropriada para estar na rua, tipo roupão de camisola, de pijama, né? Fomos para uma praça em frente do prédio e encontrei até fiquei conhecendo até um brasileiro que morava no prédio, que era jogador de vôlei. Então, e o meu marido, eu gritava, ele não descia. Eu tô trocando de roupa. Eu disse que trocando de roupa, vamos usar a roupa que tem, né? Mas eu acho que é acostumado com terremotos, né? Então a gente que não é acostumado desespera. E eu desci as escadas. Imagina você descer a escada correndo, do 16º andar até embaixo. Aí fui pra praça e tô esperando ele, desesperada, desesperada. Eu me lembro que eu peguei o celular. Eu peguei e falei, liguei pra ele, ele, não, já tô descendo. Como se nada fosse. Eu falei assim, vamos embora. Vem logo, vem logo. Aí foi essa experiência. Aí depois que a gente desceu do prédio, depois veio o repórter, tudo, né? Aí foi que eu descobri que o prédio era antissísmico. Existia molas no subsolo do prédio que amortece, apropriado para terremoto, que era prédio novo. Então, essas experiências ruins, né?